Irmãos, paz do Senhor, uma boa noite. Motivo de grande alegria de estar aqui mais uma vez falando com os irmãos a respeito de Jesus, falarmos do Evangelho de Cristo, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que salva, que leva o homem para morar no céu. Eu quero ser bem breve nessa noite, meus irmãos, bem direto. Gostaria de meditar com os irmãos Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 2 ao verso 11. Uma leitura bem rápida eu vou estar fazendo aqui. João 8, do 2 ao 11. A palavra de Deus vai falar assim: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentado, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando Jesus, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eu vou ler mais uma vez o verso 7 nas palavras de Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E tornando Jesus a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, os fariseus, ouvindo isto, e acusados pela própria consciência, saíram um por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse a Jesus: Não, Senhor. Jesus lhe disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, é maravilhoso nós lermos um relato como esse, né? Sobre o grande amor que Jesus tem pela minha e pela tua vida. Interessante que os fariseus e os escribas, os religiosos daquela época, eles procuravam matar Jesus, porque Jesus veio pregando o reino de Deus, veio pregando com humildade, com amor acima de tudo. Jesus veio pregando a verdade. E a verdade, meus irmãos, ela confronta com a nossa vida. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós vemos principalmente todos os ensinamentos que Jesus deu, automaticamente nós fazemos uma leitura da nossa vida, e esses ensinamentos de Jesus, eles confrontam com a nossa maneira de viver, a ponto de nós queremos mudar essas atitudes e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas aqueles homens, os fariseus, os escribas, com seus corações endurecidos, eles procuravam matar Jesus.
Mas para não sujar suas mãos, eles queriam ter algum motivo diante da lei para matar Jesus. E eles apanharam uma mulher adulterando. Pegaram ela no ato, adulterando. E a palavra de Deus vai falar que os fariseus levaram ela até Jesus. Qual era a intenção deles? Bom, se Jesus não condenasse aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés mandava apedrejar tais mulheres que cometiam aquele ato de adultério. Se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele mandasse matar aquela mulher, ele seria condenado pelos romanos por assassinato. Então é interessante que eles tentaram pegar Jesus no pulo. Só que como Jesus ninguém pega de surpresa, Jesus disse àqueles homens, vamos ler o verso 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha que interessante, meus irmãos. É como se aquelas pessoas ali, naquele momento, fizessem uma autorreflexão da sua vida. Porque, embora eu possa enganar qualquer pessoa, vivendo uma vida de aparência, mas a Deus e a mim, eu não engano. Porque eu sei quem eu sou. E quando Jesus lançou aquelas palavras de autorreflexão, a Bíblia vai falar que foram saindo um por um. A Bíblia fala que do mais velho até o mais novo foram deixando. E muito interessante trazer para os nossos dias essas palavras. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos julgados, nós somos condenados, talvez pela aparência, talvez pela maneira de viver. Quando nós somos condenados por alguém, meus irmãos, é interessante que Jesus vai falar a respeito de julgar o próximo. Não é nos dado o direito nem o poder de julgar o nosso próximo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus vai falar assim, que com a medida que você julgar alguém, você será julgado. Hoje eu posso acusar alguém, por exemplo, de roubo. Posso chegar numa pessoa e falar, olha, você roubou. Aquela pessoa pode até ter roubado. Mas não é certo eu chegar nela e acusar ela. Porque amanhã eu posso cair na mesma tentação dessa pessoa. Eu posso conversar, mas não acusar. Eu posso aconselhar, mas jamais julgar e acusar. E foi isso que essas pessoas, esses fariseus, fizeram com aquela mulher. Eles acusaram ela de tal ato. Mas quantos deles já não haviam cometido um adultério? Talvez um outro tipo de pecado? Estavam com suas mãos sujas. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos, irmãos, todos nós necessitamos do perdão de Deus. E o interessante é que quando nós somos julgados por alguém, talvez nós sejamos mal falados na boca de alguém, talvez alguém nos acusa por algo que nós fizemos. Mas o interessante, meus irmãos, que eu julgo a atitude de alguém, só que eu não consigo enxergar o coração daquela pessoa. E é aí, meus irmãos, que vai entrar a diferença de Jesus. Jesus, aleluia, ele vai enxergar você de uma maneira diferente do que o homem enxerga. Aleluia. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele olha nós de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Jesus, meus irmãos, ele nos conhece por dentro. E foi o que aconteceu com essa mulher. Aleluia. Essa mulher, meus irmãos, ela foi julgada por um ato que ela tinha cometido, o ato de adultério.
Mas quando levaram ela perante Jesus, Jesus não a condenou como os homens fizeram. Jesus viu nela um coração. Jesus viu nela uma alma que precisava de perdão. Jesus viu nela alguém que tinha valor. E embora para a sociedade nós não tenhamos valor, mas para Jesus eu tenho valor, você tem valor. Para Jesus nós somos alguém. Para Jesus, meus irmãos, nós valemos e valemos muito. Porque nós temos uma alma. Nós temos um espírito. Deus, Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele deu Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Embora o mundo nos julgue, meus irmãos, de forma errada. Muitas pessoas são julgadas de forma errada. Pessoas são julgadas muitas vezes pela maneira de viver, mas as pessoas se esquecem que, embora aquela pessoa pratique algumas coisas que desagradam a Deus, ela também é um ser humano. Ela também tem uma alma. Ela também necessita do perdão de Deus. Ela também necessita de ajuda. É por isso que o Evangelho se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Aleluia! É eu enxergar alguém, é eu querer tratar alguém, é eu fazer algo para alguém como eu gostaria que fizessem para mim. Isso é o amor ao próximo, é ter empatia, é você se colocar no lugar do outro. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Os religiosos queriam apedrejar ela, queriam matar ela. Mas o que Jesus disse? Se alguém de vocês não tem pecado, se alguém de vocês nunca pecou, nunca errou, atire a primeira pedra. Qual a maior lição que Jesus deixou para nós ali? Quem era o único dentre aqueles homens que estavam nesse contexto, entre os fariseus, entre a mulher e Jesus? Quem era o único que não tinha pecado? Era Jesus. O único que poderia atirar uma pedra ali era Jesus. Mas aquele que tinha o direito de matar ela, deu a vida para ela, aleluia. Aquele que tinha o direito de julgar ela, deu para ela o perdão. O que Jesus disse? Jesus disse para ela: mulher, cadê as pessoas que estavam te acusando? Onde eles estão? E a mulher disse: não restou nenhum, Senhor. Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ela recebeu o perdão de Jesus. E nesse perdão que ela recebeu também, ela recebeu a nova vida. Ela recebeu de Jesus um novo coração. Uma mulher que era para estar morta, apedrejada, para Jesus ela tinha valor. Nós temos valor, meus irmãos, para Jesus. Nós temos valor para Jesus, embora a sociedade muitas vezes queira nos matar, queira nos apedrejar, mas para Jesus nós temos valor. Nós somos alguém para Jesus. Jesus te ama. Jesus me ama a ponto de dar sua vida por nós. Foi como ele fez com essa mulher. Jesus, ele perdoou ela. A mensagem que eu quero trazer nessa noite é a seguinte: embora o homem te enxergue de uma maneira diferente, embora as pessoas te julgam pelo que você aparenta ser, mas Deus te julga por quem você é por dentro. Ele enxerga, meu irmão, o desejo de você ser diferente. Ele enxerga em você o desejo de mudar. Ele enxerga em você, meus irmãos, alguém valioso. Embora para o mundo talvez você não vale nada, mas para Deus você tem valor. E quando você se encontra com Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida ela é transformada. Mas, irmão Gustavo, me prova isso. Quando a pessoa ela tem um verdadeiro encontro com Jesus, a vida dela se transforma. Qual foi a mensagem que Jesus deu para aquela mulher? Vai e não peques mais.
Essa foi a mensagem de Jesus para aquela mulher. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. E ela foi, e foi transformada. Zaqueu é um maravilhoso exemplo de julgamento também das pessoas. Jesus, certa vez, passava por um lugar e Zaqueu, pela sua baixa estatura, queria enxergar Jesus, mas não podia. Jesus, sabendo que ele estava ali, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa. Então Zaqueu sentou para comer com Jesus, e as pessoas que estavam naquele contexto falaram assim: mas Jesus come com os pecadores. Aí Zaqueu vai falar: Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, restituirei 4 vezes mais. E além disso tudo, ele disse que venderia, Zaqueu disse que venderia todas, Zaqueu venderia todos os seus bens e repartiria com os pobres. Foi isso que ele fez. Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, ele teve uma transformação na sua vida. Aí quando Jesus viu a transformação de Zaqueu, Jesus vai dizer: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus disse que ele veio chamar o que estava perdido. Jesus veio chamar o pecador ao arrependimento. E hoje, meus irmãos, Jesus nos chama para o arrependimento. Jesus nos chama para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Embora o mundo te julgue de uma maneira errônea, mas Jesus te conhece. Jesus conhece o íntimo do teu coração. O Salmo vai falar o seguinte, se eu não me engano, Salmo 139, se eu não me engano, vai falar assim, que ainda antes que uma palavra saísse da nossa boca, Deus já saberia o que nós iríamos dizer. E é assim, meus irmãos, que Deus nos enxerga. Ele nos conhece por dentro. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos compreender o nosso valor para Jesus. Como aquela mulher que para os homens não tinha valor nenhum, a ponto de querer apedrejá-la. Mas para Jesus ela tinha valor. Jesus perdoou ela. Ela recebeu o perdão e recebeu Jesus no seu coração e o direito da vida eterna. Que nós possamos nessa noite entender que Jesus nos ama e quer nos perdoar. Amém? Meus irmãos, a leitura que nós fizemos hoje foi João no capítulo 8, do verso 2 ao 11. Medite na sua casa, abra sua Bíblia, João capítulo 8, verso 2 e 11. Leia, interprete essa passagem bíblica porque é muito interessante. Aqui explica muito sobre como Jesus ele nos trata, como ele nos perdoa, como ele nos enxerga. Ele nos enxerga de uma maneira diferente. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, uma boa noite. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui no Facebook, mande no WhatsApp, que se nós pudermos estar ajudando, nós vamos ajudar. Amém? A paz do Senhor, uma boa noite. Fiquem com Deus.